Com clientes como Allianz, Audi, Banco BV, Bluefit, Shell e, claro, a ID TBWA gerencia bilhões em mídias, não só impactando o comportamento de consumo dos brasileiros, mas também criando tendências. A agência está atrelada à TBWA, uma das maiores e mais influentes agências de publicidade de todo o mundo, eleita várias vezes como Agency Network of the Year. No Brasil, quem comanda a operação de um dos braços mais estratégicos do grupo, a ID, é Camila Costa, CEO da agência aqui no Brasil. Sob a liderança dela, a ID se consolidou como referência em criatividade, dados e estratégia digital e hoje é peça-chave na transformação de grandes marcas brasileiras como as que eu citei aqui no começo. E é com ela que eu converso hoje para entender aí como é que se faz comunicação de impacto aí no mundo hiperconectado, como as marcas estão lidando aí com o novo consumidor e as perspectivas aí para o mercado de publicidade. Tudo bem, Camila? Tudo ótimo, Edu. Obrigada pela apresentação, obrigada pelo convite. Vai ser um prazer trocar aqui com você hoje. Eu que agradeço aí o seu tempo em falar com a gente aqui da Isto é Dinheiro e para abrir o nosso papo, né? Você é a primeira do seu ramo que participa aqui do programa, né? Do ramo aí de publicidade. A gente tem uma diversidade muito grande, né? A gente conversa com grandes empresas, líderes de mercado de todos os setores. E o que eu ia perguntar, antes de falar um pouco mais da ID, né? De você, no seu papel aí como CEO da agência, né? E na sua trajetória como publicitária e tudo mais, qual trabalho você destacaria que mais lhe impactou? O que você gostaria de compartilhar se você tivesse que compartilhar uma campanha, uma experiência, algo em específico com o nosso público? Bom, acho que trazendo para a visão pessoal, eu tive a honra, né, no começo ali da minha carreira, de participar de um projeto para Sempre Livre, um projeto com uma carreta que rodava o interior do Nordeste, levando educação sobre saúde feminina para mulheres, né, que são tão carentes de informação e cuidado. Então, é realmente um projeto de transformação social e esse, para mim mesmo, aí passados, não vou dizer quantos anos, né, mas mais de 20, no começo da minha carreira, sem dúvida, foi um dos motivos que me fez continuar nessa trajetória aí, né, da publicidade, da comunicação, das ativações, porque hoje acho que esse mercado é cada vez mais focado na conexão entre as marcas e os consumidores e esse é um projeto que eu guardo no coração, assim. Então, acho que esse é um projeto, apesar de não ser da ID, um projeto icônico do começo da minha carreira. E acho que um recente, o projeto que a gente fez agora com Audi e Senna Brand, né, um projeto que trabalha aí pelo legado desse ídolo tão especial para o brasileiro que é o Ayrton Senna. É o projeto que a gente está levando para Cannes esse ano e que também a gente tem aí um carinho especial porque leva para os brasileiros em várias cidades do Brasil um pouco do legado, um pouco aí do Ayrton com os seus valores e tudo que ele representou para a gente e também para as novas gerações. Então esse tem sido um projeto que tem surpreendido muito em cada cidade que a gente leva um S do Senna. A gente vê a mobilização da cidade, isso tem sido muito legal. Perfeito, você já antecipou parte do meu roteiro aqui, porque eu ia falar do S do Senna, que eu achei muito curioso. Inclusive, antes de elaborar o roteiro que eu já tinha visto nas redes sociais. Mas antes de a gente falar disso, só você tocou no ponto aí de Cannes e tudo mais, tem premiação. Acho que quando fala do mercado publicitário, vocês que estão dentro desse ecossistema falam bastante sobre isso, mas às vezes para quem é de fora, acha que premiação é, sei lá, Oscar é coisa só do cinema e tudo mais. Como é que funciona esse mundo? Quais prêmios que você destacaria que são importantes? Se você tem algum que vocês ganharam que você gostaria de citar e alguma experiência atrelada a esse universo que você gostaria de dividir com a gente. Claro, eu acho que, né, trazendo um pouco aí para quem não conhece desse universo e das premiações, eu acho que as premiações são parte importante da nossa indústria porque reconhece os melhores projetos. A ID sempre teve como principal missão aí, dentro dos nossos valores, de só criar projeto real, só levar para essas premiações projetos que realmente aconteceram, né? Durante aí muito tempo da publicidade, às vezes eram criados projetos só para ir para as premiações, mas que não tinham um real impacto. E a gente sempre foi um pouco na contramão disso, a gente tem um histórico muito legal de premiações. Cannes, sem dúvida, premia muito a criatividade, mas vieram outros prêmios tão relevantes quanto o F, por exemplo, que premia a efetividade, que premia o resultado, né? O papel que aquela comunicação, o papel que a criatividade tem em realmente levar não só valor para as marcas, não só comunicar
e conectar com os consumidores, mas também gerar resultado real de negócio para as empresas. Então, eu diria hoje, óbvio, tem uma série de outros prêmios, o Clio, o Endies, que acabou de acontecer, a gente tem aqui no Brasil, né, o prêmio do Clube de Criação, que é aí uma entidade super importante da nossa indústria. Então, todos eles têm o seu papel e a sua relevância, mas acho que os dois hoje que têm mais expressividade acaba sendo o Cannes e o F aí, quando fala de efetividade. Mas tem muitos outros. Perfeito. E falando sobre os clientes de vocês, agora sim, tocando nesse ponto aí que a gente falou do S do Senna, conta um pouco mais, porque assim, foi uma campanha que eu vi algumas vezes nas redes sociais, que tem umas plaquinhas, né, algo nesse sentido. E qual é que é a relação de vocês com a Audi, né, que é um dos clientes de vocês estão com eles há quanto tempo? E como é que é trabalhar nesse mercado, que é justamente um mercado que está bastante associado à publicidade, né, propaganda de carro, é algo muito impactante. Não, bacana. A gente está com a Audi aí há quase 3 anos, né, um cliente super relevante para a gente, e essa campanha veio coroar, nasceu de uma coisa muito genuína, que nem todo mundo sabe, uma curiosidade, mas o Ayrton Senna, foi o empresário, né, na visão dele empresário, que trouxe a marca Audi para o Brasil. Então a marca já existia, né, uma marca alemã e ele então, quando você tem um piloto como ele, escolhendo uma marca para chamar de sua aqui no Brasil e podendo trazer essa marca para os brasileiros, então nasceu disso. A Senna Brands, né, quem cuida ali da imagem, do legado do Ayrton, escolheu poucas marcas e marcas relevantes que tinham a ver com a história dele para fazer ali uma comunicação de toda a sua plataforma de 30 anos de legado. E foi muito bacana a Audi poder ter entrado nessa parceria, o que criativamente deu para a gente muitas ideias. E a gente tentou ir buscar a fundo, né? Então, a Ayrton também teve um papel muito relevante na construção do S de Interlagos, que leva o nome dele. A gente tem imagens, né, que a gente mostra no projeto dele na pista, no trator, realmente andando e vendo a questão da curva, da angulação e tudo, para poder ter uma pista, né, compatível aí com os modelos internacionais da Fórmula 1, então ele também participou muito disso. Só que a curva está trancada ali em Interlagos, né? E muito brasileiro hoje não tem a oportunidade de vir a São Paulo, de conseguir entrar no Grande Prêmio. Então a gente falou, por que a gente não procura pelo Brasil outros S's com a mesma angulatura, com a mesma curva, né, para poder levar isso para o Brasil. E a ID, por ter DNA digital, DNA de tecnologia, dados, né, a gente foi atrás de quais as tecnologias que podiam ajudar a gente a mapear esses S's pelo Brasil. A gente encontrou, até agora, né, já foram lançados 3 S's, a gente encontrou e a gente fez o lançamento e a gente levou essas placas, né, marcando ali que aquela curva naquela cidade não é só uma curva, né, mas ela é um S do Senna espalhado pelo Brasil. E o engajamento da comunidade foi muito legal. A gente tem curva em Ribeirão Pires, a gente tem curva em Ubirici, né, e a gente vê a comunidade, o turismo virando essa placa, deixou de ser só um out of home, como a gente fala, né, uma placa de rua, mas passou a ser um ponto turístico. As pessoas vão lá, as pessoas param, tiram foto, e a gente vê como isso vai mudando a comunidade no entorno também, né, porque as pessoas querem estacionar. Então precisa ter um espaço para estacionar e a comunidade se engajando com a gente para poder criar daquele ambiente um ambiente realmente de legado do Ayrton para a cidade. Então isso deu para a gente muito orgulho de fazer e entender, né, como é que a publicidade tem essa missão de não só estar na TV, estar no rádio, estar no jornal, estar no digital, estar na revista, mas está realmente próximo ao público, né? Está realmente mobilizando ali. Então, acho que esse é um dos grandes projetos que a gente tem celebrado esse ano. Pô, que bacana. Além disso, que eu ia citar, acho que assim, áudio, como eu falei que o mercado automotivo tem essa relação com publicidade e tem essa coisa de ser um mercado premium, ter o aspiracional e tudo mais. Como que é trabalhar com uma marca desse setor,
né? Como que é ter essa relação, que tipo de mídia eles priorizam e também, dentro do que você puder compartilhar, o que você quiser, que outro tipo de campanha ou mídia vocês fizeram que você destacaria que também foi muito bacana, que foi legal, com alguma propaganda, algo nesse sentido? Perfeito, acho que a Audi, né, por ser uma marca premium, não é um jogo de volume, né? Então, para a gente vai, inclusive na contramão do que a gente trabalha para muitas marcas, como a Claro, por exemplo, que o celular tá na mão de 100% dos brasileiros, quase. Então, é um jogo de volume. E aqui não, né? Aqui é realmente um trabalho de agregar muito valor para a marca, de trazer ineditismo, de posicionar essas marcas com o público certo, né? Para que a gente não tenha dispersão. Então, o trabalho com a Audi, ele é um trabalho muito criativo, né, um trabalho de design, do craft perfeito ali, de você realmente ter o máximo cuidado com tudo que a gente faz. Ele é sofisticado, ele é premium, a maneira como a gente conecta isso com os eventos, com as experiências, né, de poder fazer com que o público ali, potencial consumidor, tenha interesse de ir até uma concessionária e a gente vai acompanhando, né, o público durante toda essa jornada, porque a gente tem que impactar para contar de um lançamento, para contar de uma novidade, mas a gente vai acompanhando ali o trabalho até levá-lo à concessionária, até cuidar da experiência dele realmente dirigir e sair de lá convencido que aquela é a melhor marca para ele, né? Então, um trabalho muito interessante, assim, porque trabalhar para o luxo é relevância, né? Não é volume, não é preço. Vai ser mais qualitativo, eu imagino. Exato, não é ser uma campanha promocional, né? É uma campanha realmente de agregar valor. Então, isso é uma oportunidade muito bacana. Pô, que legal. E como que é equilibrar isso, assim, com aquela coisa, assim, de ter esse aspiracional, né, de ser um mercado um pouco inusual, e você também conectar com públicos mais jovens e outros públicos? Porque a gente viu, por exemplo, sei lá, Jaguar, que todo mundo considerou um tiro no pé, assim, um reposicionamento de marca que meio que tentou fazer isso, e eu lembro que fez muito barulho de uma forma muito negativa, assim. Então, acho que é Uhum. difícil você equilibrar todos os pratos, assim. Como que é fazer mídia, fazer publicidade para esse tipo de coisa, para manter tudo conectado e deixar a casa em ordem ainda? Eu acho que a Audi é uma marca muito forte, que tem guides, né, que prezam muito ali pelo jeito Audi de ser. E, obviamente, a gente segue muito dessas diretrizes globais, né, tem o cuidado para que a marca não vá para territórios ou para expressões que não têm a ver com a marca, então é um trabalho muito cuidadoso. Mas, por outro lado, é uma marca que está muito plugada à inovação. Então, também que dá para a gente a liberdade de, com inovação, trazer outras experiências, né? Ou como esse case que eu acabei de citar, assim. Então, a gente sempre, dentro do guide da marca, tenta inovar, tenta fazer diferente para poder chamar a atenção e se destacar. Perfeito. E ainda dentro dos clientes de vocês, vocês têm a Shell, que é uma conta que vocês conquistaram Recente. muito recentemente, né? Como é que foi trazer essa marca que é gigantesca aí para dentro da casa? E como é que tem sido esse saldo aí de trabalhar com eles nesses aí um mês, pouco mais de um mês? Isso foi um processo muito cuidadoso do lado deles, assim, e os processos de concorrência, né, realmente demandam muito da agência. São processos longos, são processos que passam pela avaliação criativa, pela avaliação do time, né, da qualidade, da especialidade, e foi muito bacana, assim, durante todo o processo. É um processo conduzido pela Raizen, né, para a marca Shell, então o nosso cliente ali é a Raizen e a Shell, então uma dupla responsabilidade, mas é um time muito bacana, é um setor muito consolidado, um setor que a gente ficou muito bem impressionado com a qualidade de dados, de informação, de pesquisa. As imersões levaram mais de um mês para a gente conhecer todo o negócio de mobilidade, né? Hoje a gente atende a parte de combustíveis ali, de mobilidade, a gente atende o programa do Irmãos Caminhoneiro, que é muito legal, se conectar com a comunidade de caminhoneiros e caminhoneiras por esse Brasil, produzindo conteúdo. A gente atua com o Shellbox, né, que é o aplicativo que permeia toda a experiência.
Então, uma marca que já deu pra gente aí, nesse pouco tempo de relação, também o prazer de acabar de lançar a campanha de etanol, e a gente trouxe uma perspectiva ali da relação da família com o abastecer, com o carro, o pai e a filha, né, cuidando do motor e do ambiente, porque o etanol, né, é um biocombustível aí, de uma matriz energética para o Brasil super relevante. Então, foi o nosso primeiro trabalho e está sendo muito prazeroso e trazendo conhecimento para a agência que a gente não tinha, né? Eu, particularmente na minha carreira, eu sempre quis estar em agência. Tô nesse mercado, né, há mais de 20 anos e sempre em agência por causa disso, assim, porque a gente aprende de cada indústria dos nossos clientes, né? Então, se eu estou numa reunião aqui falando de combustíveis, né, de mobilidade, fecha a janela, eu abro uma outra reunião, eu estou falando de carro, né, que está conectado, mas eu estou falando de seguro, eu estou falando de telefonia. Então, é muito bacana poder estar também no negócio de agência, porque a gente entende um pouquinho e troca muito com os clientes no dia a dia e no final a gente fala de vários setores que movem o país, assim, então para a gente é um privilégio. Legal. E só por curiosidade, assim, também para você falar um pouco pessoal, como é que funciona como é que é o background dessa coisa da concorrência, assim, como é que funcionam os processos, como é que eles escolheram vocês, assim, o que vocês tiveram que fazer pra Shell dizer, olha, é a ID que vai trabalhar com a gente? Depois você pergunta para eles para bater, mas foi um processo longo, um processo em que eles escolheram, né, muito bem todas as agências que iam entrar, o que a gente pôde participar, um processo muito transparente, é que eles tiveram uma lista, primeira ali que a gente fala, né, um long list de agências que estão no tier certo, com as especialidades certas que eles precisavam, com os perfis de profissionais, então eles fizeram uma lista maior. Depois, cada agência se apresentou para eles, além das agências que já trabalhavam com eles, que eles também deram a oportunidade de participar. Então, a gente passou por uma etapa primeiro de credenciais, né, onde a gente se apresenta, e aí eles têm que acreditar ali no PPT, nos cases que a gente mostra, na qualidade do time, para passar para uma segunda fase, uma fase realmente onde eles davam para a gente o desafio técnico de uma campanha, de um olhar para a mídia, que passa também, né, por efetividade. Então, legal, você pode criar uma campanha linda, mas como é que você me prova que ela realmente traz resultado? Qual é o melhor uso do budget que eu estou te dando que você vai fazer? Que canais você vai levar essa campanha? Aonde está o meu público? Então, passa por uma parte toda estratégica, não só criativa, técnica mesmo ali de efetividade. E a gente apresentou, outras agências, e aí eles foram, através dos critérios deles, escolhendo, né? E a gente recebeu feedbacks em cada etapa bastante consistentes. E aí a gente chegou no final, e essa história é muito legal, porque eles chamaram a gente para uma reunião e a gente, ai meu Deus, e agora, né? É o dia, não é? E fizeram uma pegadinha com a gente ali, uma reunião super tensa, e eles falando do processo, e de repente eles falaram, não, vocês ganharam. Eu falei, gente, que bom, porque senão eu morria do coração aqui, porque a forma de contar, então, uma relação que desde o começo a gente não só queria trabalhar para a marca, a gente foi se apaixonando pelo negócio da Raízen, pela qualidade dos profissionais, mas também tem isso, né? Comunicação é uma construção de pessoas para pessoas. E acho que o que a gente procura também nos nossos clientes é essa parceria, essa relação com as pessoas. Quem está, né, de um lado demandando e quem está aqui produzindo, como é que a gente cocria junto. Isso é muito importante na relação cliente-agência hoje. E a gente brinca que foi paixão à primeira vista ali, tem sido muito legal. Esse começo de relação, espero que dure bastante tempo. Pô, que legal. E para ainda falando dos trabalhos e dos clientes de vocês também têm Bluefit no guarda-chuva, sob o guarda-chuva de vocês, né? Que eu citei aqui no Recente começo. também. Me conta, assim, como é que é fazer publicidade para academia, para vida saudável, que acho que é um nicho que cresceu muito, assim, nos últimos anos. Se é muito trabalhar com influenciador, como é que é? Porque é uma rede de academias, né? Que hoje é uma das maiores do Brasil. Sim, sim. A Bluefit também é um cliente recente, um cliente do último trimestre do ano passado.
e que, né, não só uma academia, mas também uma academia que hoje pertence a um fundo de investimento. Então, a criatividade e a efetividade caminham muito próximos. Eles são desafiantes no mercado, estão crescendo muito, não só no mercado de São Paulo, mas também em várias outras regiões do Brasil. É uma marca que tem conquistado o espaço pelos seus diferenciais, né? Não é só voltada para a musculação, mas as aulas são muito fortes. E sim, acho que a estratégia de comunicação ela passa muito pelo lançamento de todas as lojas, porque estão em forte expansão. Então, a gente comunica cada academia que chega numa cidade nova, e isso é muito legal, é parte do sucesso daquela academia. E fora isso, tem trabalho com influenciadores, né? A parte de conteúdo é muito forte, a parte de trocar dicas sobre saúde, que passa, né, não só pelo tema da musculação, da ginástica em si, das aulas, mas também de alimentação. Então, a gente tem aí uma visão de conteúdo muito forte junto ao trabalho de mídia e influenciadores, como você citou. É um segmento muito gostoso de trabalhar, né? Um segmento que conecta com muita gente. E como você falou, o cuidado com a saúde tem crescido muito, né? É um mercado em expansão, não só para as academias, mas isso expandido. E as pessoas que estão na agência querem trabalhar também para marcas que se conectam. Então, das indústrias lá, das marcas que todo mundo quer trabalhar, né? Porque de alguma forma vive esse universo, quer aprender mais. Então, ter marcas bacanas faz muita diferença no nosso negócio e no engajamento com o time também, né? Porque todo mundo quer trabalhar para aquela marca. Então, é muito legal ver o time engajado em cada um dos clientes. Legal. A gente acabou falando sobre influenciadores pela primeira vez aqui no episódio, e acho que é um tema que tá bastante em voga, né? A comunicação digital tá bastante em voga, e acho que, assim, essa coisa dos algoritmos, de como as redes sociais funcionam, eu imagino que dite muita tendência no mercado de vocês, né? Então, assim, sei lá, eu trabalho com vídeo aqui, gravo vídeo curto todo dia. Eu lembro que eu tava conversando com o Daniel, que é um CEO da AkzoNobel, que participou de uma das edições do programa. Aliás, você que está assistindo esse episódio, corra lá, porque acho que foi um dos melhores papos que a gente teve aqui, né? Que ele passou pela P&G antes, pela P&G ter muito essa conexão com marketing, com produto, ele ficou surpreso que eu falei assim, poxa, hoje em dia a regra de ouro é você ter 3 segundos para chamar a atenção da pessoa num vídeo. E ele falou, poxa, na minha época, quando eu trabalhava ainda tá conectado, né, com marketing, mas ele falou, poxa, eu ouvia muito que a gente tinha 30 segundos, e a gente reclamava que era muito pouco, assim, poxa, 30. E, assim, como é que é trabalhar com esse universo ultra conectado, assim, que as pessoas estão rolando o feed muito rápido e tudo mais? Como é que é equilibrar isso com fazer um conteúdo que às vezes não é tão saturado e que, assim, se você já teve algum dilema ou passou por alguma coisa por conta de o universo se comportar desse jeito, assim, que tipo de decisões que você toma que tem a ver com esse assunto? Perfeito, eu acho que a comunicação ela virou multiplataforma, né? Isso todo mundo já sabe, mas muito multiformato. E isso trouxe uma complexidade para o nosso negócio muito interessante, né? Dá muito mais trabalho hoje em dia, porque antes você criava um filme para TV, punha o filme, e o trabalho meio que terminava ali. E quando você traz não só para o digital, porque hoje todos os canais estão super conectados, né? Mas especificamente falando, por exemplo, das redes sociais, que é o que você trouxe aqui, pensa que o formato do TikTok é completamente diferente do formato da Meta ou do formato para Google. E tem canais que você precisa dar mais voz para o criador ou para o próprio usuário do que para a marca em si, né? É um jogo de aonde eu falo como marca, aonde eu estou inserida dentro de um contexto de um creator, por exemplo, que está fazendo outra coisa. Então, eu acho que o nosso trabalho, a nossa missão, ela ficou muito mais complexa, até porque tudo se mede, né? Então, também, quando a gente começa com uma estratégia de uma marca, é muito importante dar vazão criativa, conseguir realmente fazer a coisa menos interruptiva possível. É isso, né? Você está vendo um conteúdo, você tem 3 segundos ali para realmente fazer a pessoa não pular, né? Porque ela quer continuar assistindo o conteúdo dela, então você precisa ser relevante. E talvez a pessoa não queira
ouvir o que aquela marca tem para dizer naquele momento, então você tem que lembrá-la depois de que, por outro canal, por outro formato, ela precisa continuar tendo contato com você. Então, sim, você tem 3 segundos ali para chamar atenção, mas você também tem, dentro de toda a atribuição, dentro de toda a jornada do consumidor, outras oportunidades de entrar em contato numa maneira menos intrusiva, né? Então, acho que esse é o nosso desafio, através de criatividade, dados e o melhor uso das tecnologias, encontrar a maneira certa de posicionar as marcas e engajar com o consumidor. Perfeito. Ainda nesse universo, acho que assim, essa questão do marketing com influenciadores e com creators, acho que obviamente cresceu muito nos últimos anos, e acho que o Brasil é um mercado super cativo para isso, né? É um mercado que engaja muito, as pessoas falam muito, né? Seguem muito, acho que os influenciadores são muito assertivos, né? As pessoas ouvem muito o que eles estão falando. Só que o mercado, como eu falei, as marcas já olham para esse mercado tem bastante tempo, e a gente tem desde modelo, acho que assim, um modelo que deu super. Eu imagino que tenha dado super certo, porque eu vejo as pessoas fazerem muito, né? Que é aquela coisa de você tem, sei lá, uma pessoa que produz naquele formato meio de TikTok, a pessoa produz Uhum. vídeos curtos, e ela produz um vídeo que nos primeiros segundos parece um vídeo como todos os outros. Aí você descobre que é publi no meio, assim. Uhum. Que aquela publi que não é tão descancarada, não é aquela coisa super, né, que provoca uma reação. E que parece um modelo que pegou, assim, eu vi vários creators fazer isso. E você também tem casos de, sei lá, eu tenho um amigo que era publicitário que muitas vezes ele me encava umas coisas que ele achava um absurdo, assim, de ele falar, poxa, não acredito que ninguém deu um briefing pra essa pessoa, ela tá gravando um stories e dá pra ver que ela nunca usou esse produto. Então, assim, esse mercado, ele tá, você diria que ele tá perto da saturação? Como é que você vê esse mercado? E também teve alguma vez que vocês da ID trabalharam com algum influenciador que deu muito resultado, alguma experiência que você gosta, que você gostou, que você gostaria de dividir com a gente? Vou tentar separar e você vai Tá me ótimo. conduzindo. Eu acho que o mercado de influenciadores, ele só cresce no Brasil. O Brasil é, sim, como você falou, o mercado mais engajado. 15% de toda a publicidade com creators que é feito no mundo está aqui no Brasil. É o público que se engaja por mais tempo também com esse formato, porque o Brasil é um consumidor social, né? Nosso público é um público social. Então, as redes vão muito bem aqui e os creators, obviamente, têm um papel super relevante nisso. Como você falou, eu acho que tem o momento da marca e tem o momento do creator ali, deixar ele mais livre, porque se ele já se conecta com a audiência, quanto melhor a gente usar o que ele já faz, a gente tem mais sucesso, porque aí as pessoas percebem que aquilo é genuíno, né? E eu acho que hoje tem muito a ver com isso, que o público está cobrando não só das marcas, mas também dos creators. Então, quando você vê, às vezes, né, um creator que puxa uma bandeira que ele era contrária antes, ou que ele traz um produto que a audiência dele percebe que não está muito espontâneo ali, eles cobram, né? E isso vai moldando também o que o creator faz ou deixa de fazer, porque no final é aquela audiência que ele tem que manter conectada, então ele vai realmente fazendo melhores as suas escolhas. Eu acho que tem um movimento que não é só do Brasil, mas que aqui também é muito forte, que não são só os creators super celebridades, né? Mas o quanto no Brasil os micro e nano influenciadores, aqueles com pouca audiência, estão se tornando cada vez mais relevantes. Ah, mas eles têm poucos seguidores. Sim, mas eles são encarados como gente da gente que mora no meu bairro, gente que é da minha família. Então, as marcas também estão aprendendo a trabalhar com esses micro e nano influenciadores que, apesar de ter poucos seguidores, têm um poder de influência muito forte. Por causa disso, por causa da autenticidade, porque se eles estão falando aquele produto, se eles estão recomendando, se eles estão mostrando que compraram, fazem um unboxing, a rede deles, por menor que seja, vê verdade ali, né? E esse acho que uma das grandes tendências, onde não está, talvez, tanto o volume do investimento, mas está o poder do engajamento. Então, acho que nos últimos 2 anos, tanto micro, nano
UGC que a gente fala, né, que é o conteúdo gerado por usuários, teoricamente, não celebridades, tem ganhado também cada vez mais força. E sobre cases, né, que a gente tem, eu acho que a gente, por ter essa diversidade de clientes, a gente já teve a oportunidade de trabalhar com grandes celebridades, fazendo o papel aí de creators, mas também fazendo esse trabalho de UGC, ou a gente está desenvolvendo um projeto agora para o Banco BV, relacionando realmente a recomendação de influenciadores, de creators com investimento, né? Então, também para o mercado financeiro, a gente tem conseguido traquear a efetividade desse formato. Então, é muito legal poder ver quando a gente mobiliza uma rede. Acho que um dos grandes projetos que a gente tem com influenciadores é para Philips Avent, né? A gente acabou de fazer uma ação linda para o Dia das Mães, para falar sobre a magia da rede de apoio ali. A gente criou histórias de ninar, mas não são histórias de ninar para as crianças, são histórias de ninar para a mãe, que é histórias em que a criança está sendo cuidada pelo vô, pela tia, né? Está sendo cuidada pela rede de apoio e que aquilo é um momento mágico também para mostrar para as mães que elas podem ficar tranquilas, então por isso que vem a coisa da história de ninar, que elas podem relaxar, que elas podem ter um momento para elas, porque os seus filhos estão sendo cuidados pela rede de apoio, então a gente fez essa brincadeirinha, e o engajamento das redes sociais veio muito através, né, uma das grandes estratégias foi através de mães, que compartilham ali o cuidado com os seus filhos nas redes, e foi o público que a gente escolheu para ajudar a gente a ampliar essa conversa, porque o trabalho com influenciadores, com creators nas redes sociais, o start inicial é ali o que o creator está apresentando, mas na verdade é muito bacana ver como a comunidade, como os outros, né, consumidores vão engajando na temática. Então depois a gente viu uma série de comentários e estamos até pensando aí numa segunda fase para poder dar mais voz ainda para essas mães que se conectaram com essa temática, assim. Então, é muito bacana ver também como é que os usuários vão interagindo com aquilo que a gente está propondo ali através dos influenciadores. Então, no final, é uma grande conversa. Então, precisa ter relevância, seja através da marca ou do creator, você mobiliza, você engaja mesmo quando tem relevância. Então... Perfeito. E o que eu ia lhe perguntar sobre, de um modo geral, sobre a prática do trabalho de vocês, de um modo amplo, assim, tem aquela coisa de publicidade sempre tem aquele dilema do budget, como é que você trabalha com a marca, tem marcas que, poxa, colocam uma fatia da receita do resultado gerado muito grande em marketing, investe muito em branding e tudo mais. Como é que é para vocês ter essas discussões no dia a dia com as empresas e para vocês também, como é que é equilibrar aquela questão da efetividade, assim, de, poxa, o que definiria uma campanha que realmente teve muito sucesso, assim? No caso, por exemplo, da áudio, eu imagino que seja mais difícil você mensurar, né? Como você falou, tem aquela questão de ser mais qualitativa, então imagino que vocês olhem menos para as métricas, assim. Então, como que você definiria uma campanha, uma propaganda realmente de sucesso e como que é lidar com essa questão dos custos e das discussões com as empresas que, querendo ou não, cada uma vai ter uma visão diferente, né? Sobre o quanto ou como gastar aquele budget com publicidade, com mídias e tudo mais. Eu acho que o sucesso de uma campanha, né, as métricas, os KPIs, as metas, tem muito a ver com o momento estratégico daquela campanha, daquela comunicação ou daquele projeto. Tem campanhas que são voltadas para que as pessoas sejam impactadas e recebam a notícia o mais rápido possível. E aí, obviamente, a gente vai medir o alcance, né, e o engajamento, às vezes, daquela campanha. Mas tem aquelas campanhas que realmente são feitas para venda. Então, é um outro tipo de mensuração, né? Realmente, eu vou até o final da linha entendendo se as pessoas compraram aquele produto no site. Então, acho que para cada campanha tem a sua estratégia e o seu KPI ali, o que a gente realmente vai trazer como sucesso. Acho que uma outra visão, e é uma visão que a TBWA traz globalmente para a gente, eu adoro, que para uma campanha ser realmente de sucesso, ela precisa ser relevante no living room, que eles falam, né, que é ali entre os amigos, na família, então as pessoas precisam comentar
é um dos índices de que a campanha é sucesso, quando você vê o buchicho acontecendo, quando você coloca um budget de mídia, mas na verdade a gente tem um compartilhamento ou uma amplificação daquela mensagem por canais não pagos, né? Então aquilo reverberou, então é uma forma de medir efetividade. Quando seu amigo comenta com você de uma campanha, é sinal de que a coisa deu certo. No boardroom, né? Então, é efetivo para o negócio. Então, realmente, os acionistas estão felizes, o cliente está feliz, porque aquilo gerou resultado de negócio. Então, essa é uma outra forma da gente olhar para tudo que a gente faz. E o terceiro, que é no júri, né? Então, que a gente falou lá, voltando ao começo da nossa conversa, é quando o trabalho é realmente premiado pelo nosso mercado. Então, o que a gente busca é realmente colocar para o mercado campanhas que são criativas, que geram buchicho, né? Campanhas que geram resultado de negócio efetivamente e que, obviamente, fortaleçam o nosso negócio através das premiações. Então, se eu tiver essas três métricas acontecendo, é sinal de que a coisa deu certo. Perfeito. E agora falando um pouco mais sobre você, sobre a ID, sobre a sua carreira também. Primeiro, eu queria perguntar, assim, de um modo geral, como é que é a agência de vocês? Não a agência de vocês, mas como é que é esse universo da publicidade para quem não está habituado, né? Então, assim, como é que é o dia a dia de vocês? Para quem, sei lá, o mais próximo que chegou de uma agência foi ver um episódio de Mad Men. Como é que funciona? Como é que é o dia a dia? E não só, tipo, poxa, aquela coisa clichê a gente tem reuniões criativas, mas, assim, se tem alguma coisa diferente de outros ramos, assim, porque às vezes, poxa, a galera de um ramo vai falar, poxa, a gente costuma ter as reuniões assim, assim, assado, porque a gente acha que melhora, a gente costuma ter daily, a gente costuma ter isso. Como é que é o cotidiano em agência de publicidade e também como é que é o cotidiano na ID, se vocês têm algumas coisas, algum tipo de brainstorm, alguma coisa que vocês fazem da porta para dentro que você acha que é a marca, que é a cara de vocês e que você gostaria de dividir. Vamos lá. Eu acho que, primeiro, assim, a ID é uma agência de quase 20 anos. É uma agência que pertence a um grupo global, né? A TBWA, a Omnicom. Então, aí você já tem uma complexidade, né? Porque a gente fala da agência aqui, mas também sobre o quão o Brasil, a ID, precisa ser relevante dentro do grupo global, né? E o grupo tem várias agências. Então, esse é um pouco aí do que move o nosso negócio, tanto aqui no Brasil com os nossos clientes, mas também com o grupo ao qual a gente pertence. Sobre o dia a dia, a dinâmica, como eu te falei, né? Ele é muito dinâmico, ele é muito diverso pelos conteúdos, porque uma hora eu estou falando de saúde, uma hora eu estou falando de fitness, uma hora eu estou falando de mobilidade, de auto, então isso é muito bacana na agência. E outra coisa é como a gente conecta os times. A ID, acho que nessa jornada toda, ela aprendeu que quanto mais customizado para cada cliente a gente for, melhor vai ser o resultado da nossa parceria do que a gente faz. Porque o time que trabalha para aquele cliente precisa realmente estar focado, entender os objetivos de negócio, os objetivos da marca e conseguir estudar e se desenvolver para aquele segmento. Então, hoje, dentro da ID, a gente tem vários núcleos separados ali, ou por indústria ou por cliente, e isso dá para a gente um conhecimento muito profundo, porque quando a ID surgiu, né, a ID nasceu como uma agência digital, então um DNA de criatividade, de tecnologia e muito de dados. E 20 anos depois, quando a gente olha para o dia de hoje, todos os meios são digitais. Né? O impresso virou digital, a TV está virando digital, o rádio, o out of home, né? As placas na rua estão virando digitais. Então, eu acho que um dos grandes alavancadores aí do nosso sucesso foi ir se transformando à medida que o mercado foi se desenvolvendo também. Então, hoje a ID é uma agência super bem preparada para lidar com esse mundo da comunicação hiperconectado, porque a gente entende disso desde o início. E é isso que a gente tenta também, ser muito parceiro dos nossos clientes, para aqueles clientes que não têm, né, na sua trajetória,
o DNA de tecnologia, hoje cada vez mais preciso para se comunicar com os clientes, né, com os consumidores. Então, a gente trabalha muito aí a 4 mãos, realmente, para poder fazer a coisa acontecer. E o dia a dia vai depender de cada cliente. Então, para os clientes de performance, que é um ponto que você trouxe, a gente tem daily sim, né? Qual era a meta de ontem, quanto a gente bateu, o que a gente vai fazer diferente hoje para conseguir vender mais. Para as campanhas mais criativas, não, tem um trabalho multidisciplinar ali, realmente todo mundo pensando em como ser relevante, como criar diferenciação para as marcas, como agregar valor. O time de estratégia cultural insights, o que está rolando nas redes sociais, qual é o tema do momento, como é que a marca, de uma maneira bacana, se apropria daquilo. Então, é uma dinâmica muito acelerada, né? Uma dinâmica de muito engajamento, é feito de pessoas. Acho que o bem que a gente mais tem ali são pessoas super talentosas querendo criar algo relevante para os nossos clientes, né? E a nossa cultura, eu acho que é o que molda tudo isso. A cultura da TBWA, a cultura do disruption, a cultura de tentar fazer a coisa corajosa, né? De querer sempre fazer mais e diferente para que dê resultado. Então, eu acho que essa é a liga que junta tudo, é realmente a cultura e é isso que faz transbordar para os clientes e para os trabalhos que a gente aplica no mercado. Perfeito. E você, assim, da sua rotina, como é que é a sua... Que processo que você faz parte, você como CEO, o quão próximo você está das decisões criativas, dos times, quantos brainstorms você participa, como é que é o seu cotidiano como CEO? Né, a gente hoje é uma agência de mais de 300 pessoas e com mais de 18 clientes. Então, eu venho, né, minha carreira foi desenvolvida no atendimento, e é porque é onde eu gosto de estar. Eu quero estar na sala com o cliente, eu quero estar discutindo o negócio dele e junto com todo o time de talentos da ID desenvolvendo as soluções criativas e efetivas para esses clientes. Então, eu hoje participo dos momentos mais estratégicos, né? Então, eu estou muito conectada nos planejamentos anuais, na hora que a gente está realmente definindo a estratégia do ano. Eu não consigo estar no detalhe da campanha do dia a dia, mas eu participo desses momentos aí muito estruturantes, né? No momento que a gente está realmente construindo com o cliente o que vai ser o ano, ou no mês a mês do resultado. Então, tem cliente que eu participo da reunião mensal, onde a gente revisa a estratégia e os resultados. E, óbvio, hoje, na minha posição, até porque eu tenho um board, uma liderança muito consistente, eu estou também muito para fora, né? Então, eu estou prospectando novos clientes, eu estou conversando aqui com você para a gente poder dividir informações com o mercado, e eu estou também muito com a TBWA e com a Omnicom, numa visão mais financeira, numa visão mais de negócio, numa visão de realmente a gente crescer cada vez mais no mercado brasileiro, né, desse formato inovador que a IG se propõe. Então, esse é um pouquinho da minha dinâmica, mas sempre que eu posso, ou sempre que eu vejo uma trend ali, eu estou provocando junto com o time, porque eu adoro estar conectada no dia a dia. Perfeito. Nessa parte criativa, assim, sei que você citou, né, que hoje no seu cargo de executiva você acaba tendo várias funções, essa parte de financeira e tudo mais, mas dentro da parte criativa, assim, não só, né, você estando na ID hoje, né, mas a gente que vê de fora, vê, poxa, às vezes parece que tem algumas campanhas, algumas peças, qualquer coisa, não só no mercado da publicidade, mas alguma coisa que você fala, putz, isso aqui foi genial, eu queria saber como que isso aqui nasceu, quem que teve essa ideia, assim, dos brainstorms, das reuniões que você já participou, assim, qual ideia ou qual produto, campanha que nasceu que você destacaria que foi muito marcante, que você gostaria muito de dividir, assim, que foi aquela coisa meio da lâmpada acendendo, assim? Nossa, que situação! Eu sei que muita gente vai ficar brava porque você vai citar uma ou duas e falar, poxa, a Camila não falou tal, mas fique tranquila. Vamos lá. Acho que eu já não vou repetir as que eu Uhum. já contei, porque eles têm um valor especial. Mas acho que um que eu posso citar que não é tão óbvio. Foi um projeto recente para Claro Empresas, né? Um trabalho de B2B, que às vezes ele é mais negócio do que criatividade, mas para mim ele é o exemplo de que
uma boa ideia realmente faz a coisa acontecer. Então, a gente criou recentemente uma campanha para Claro Empresas, para o público de PME, onde a gente foi buscar clientes reais, né, para poder fazer com que eles contassem como a Claro ajuda no seu negócio. E não é só Claro com ele, mas é o B2B2C que a gente fala. Então, como a Claro, sendo uma solução de conectividade, né, e de outros produtos, outras soluções para o negócio dele, como é que eles tinham uma satisfação melhor dos seus clientes, dos seus consumidores. E foi muito legal porque a gente desenvolveu uma estratégia de dados com inovação, inteligência artificial, em que a gente conseguia mapear aquele restaurante, aquela padaria, como é que ela era avaliada pelas redes sociais, pelo, né, ali, o G-Review, como é que ela era avaliada frente aos seus concorrentes. E a gente entregava essa informação para o PME ali, para poder realmente ajudá-los a fazer o negócio deles prosperar. E foi muito bacana, assim, porque acho que a ideia não é só de uma pessoa, mas ela é cada vez mais multidisciplinar, e é isso que o trabalho do Brainstorm, por que ele é tão, né, emblemático na nossa indústria? Porque um dá uma ideia, e o outro fala, não, mas espera aí, com tecnologia isso aqui pode ser assim. Não, mas se eu trouxer dados, pode ser desse outro jeito. Mas então, acho que a publicidade, ela não é mais sobre a grande ideia, a grande pessoa que criou aquela ideia, mas é como o time multidisciplinar, cada um trazendo ali a sua contribuição, pode realmente fazer uma coisa muito diferente. E Claro Empresas, então, acho que é esse exemplo de que a gente foi procurar uma solução de dados e tecnologia, foi buscar clientes reais para estarem na frente das câmeras, a gente criou podcasts para inspirar outros empreendedores, e a gente fez uma ação aí, né, emocionalmente conectada, que eram mulheres empreendedoras também falando sobre como ser mulher e empreender nos seus negócios. Então, acho que esse é um dos projetos mais completos que eu posso também citar aqui. Sobre ainda nesse universo criativo, além você já falou bastante dos trabalhos que você participou, que você integrou, que foram relevantes, mas como consumidora, teve alguma campanha, algum tipo de campanha, algum modelo, algo que você destacaria que fez você criar gosto por campanhas publicitárias, por esse mercado, ou que é muito marcante para você? Claro, acho que além do exemplo que eu já citei, né, ali, de levar a educação e saúde financeira para mulheres do Nordeste, que tem um lugar especial no meu coração, eu acho que as campanhas da Natura foram campanhas que moldaram um pouco da criatividade brasileira como um todo, e a gente teve o prazer de fazer uma delas, em que a gente gravava mensagens nos bastidores, com casais, né, que iam ao cinema, e a gente fazia sempre o homem gravar ali para a mulher, e no intervalo ali, no abre do filme, no trailer, né, no momento de trailer, as mensagens desses homens se declarando para as mulheres apareciam ali, e a emoção que isso gerou para quem estava ali no cinema, e depois a gente expandiu essa experiência, né, para os canais massivos, foi também, acho que uma das campanhas icônicas, assim, que eu lembro com muito carinho por ter participado, mas acho que a Natura como um todo, e agora o Boticário também, então acho que essa é uma indústria, um setor que tem emocionado muito. Então acho que eu poderia citar esses dois exemplos. Perfeito. E voltando talvez um pouco nos temas de antes, né? A gente falou um pouco sobre questão de algoritmo, de redes sociais e tudo mais. Você diria que hoje ficou mais ou menos difícil chamar a atenção das pessoas? Eu acho que ficou mais difícil, porque apesar da gente conseguir ser muito mais segmentado, né, e assim poder chamar, ser mais assertivo na maneira como a gente chama a atenção, eu diria que a gente está tão hiperconectado e os canais estão tão pulverizados que não tem mais aquela bala de prata que você lança uma campanha e que você tem certeza que todo mundo viu, né? Então, acho que hoje é mais complexo
apesar da gente poder ser mais afetivo, porque a gente pode entregar a mensagem certa para a pessoa certa, no momento certo da jornada, no canal certo. Então, eu acho que ela fica mais efetiva, mas não tem mais aquela bala de prata. Você pôs ali naquele programa e todo mundo vai ver. Perfeito. E um pouco das referências e também do mercado de vocês, assim, quem que influenciou você na sua carreira, assim, quem que foram as suas grandes referências? Pode ser tanto de publicitários quanto, sei lá, de pessoas, campanhas, marcas, qualquer coisa análoga. E também o que você acha que uma pessoa que quer ser publicitária, alguém que eventualmente vai trabalhar na ID no futuro, o que essa pessoa precisa ter não só no currículo, né, mas como pessoa mesmo, como ser humano, ela precisa ser curiosa, o que ela precisa saber e saber fazer para ser um bom publicitário, uma boa publicitária. Boa. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, a gente tem grandes ícones da publicidade, e isso inspirou, né, a minha geração e tem inspirado até hoje. Então, obviamente, a gente pode citar aqui o Luiz Lara, que é meu sócio, inclusive, me inspira no dia a dia, mas o Washington Oliveto, Nizam, né? Então, a gente tem grandes nomes. Acho que o que eu mais sinto é de não ter uma grande mulher ícone, apesar da gente ter mulheres incríveis na publicidade. Quando a gente fala, quais são os top 10 publicitários ainda, né, falta ter uma mulher muito forte, assim, realmente, como esses ícones, mas eu tive boas referências, tanto dentro da indústria de publicidade em si, mas muito também no marketing. Então, por muitas vezes, clientes minhas acabaram sendo inspiração, né? E eu sempre cito Andréa Salgueiro, a Gal Barradas, que foi minha chefe, e outras tantas mulheres CMOs, mulheres do marketing, que realmente fizeram e fazem parte da minha jornada hoje, né? Com as clientes que eu tenho. Então, a minha posição executiva também me leva a procurar a inspiração de outras mulheres fora da publicidade, né? E aí você tem também aí grandes referências. Então, acho que é um pouco disso. Perfeito. E assim, sobre essa parte você falou bastante de mulheres, né? Acho que na média, olhando de fora, acho que o mercado de vocês é um mercado relativamente diverso, apesar de ainda, como você falou, assim, ter essa questão de né, não ter um ícone tão emblemático. E eu lembro que eu vi uma entrevista sua, acho que do ano passado, retrasado, falando que tinha sido o ano da liderança feminina, né? Você é uma mulher que lidera uma agência, né? Eu imagino que você tenha falado isso num contexto que tenham mais mulheres liderando agências. Mas como é que é o mercado? Você considera que o mercado de publicidade ele é diverso e o que falta para ele melhorar nesse aspecto, para ter mais mulheres e outros tópicos de diversidade melhorando, né? Outros índices dentro do mercado de vocês de um modo geral? O mercado da publicidade, ele é mais diverso que muitas outras indústrias, né, historicamente, mas acho que mulheres na liderança, a gente tem visto isso acontecer mais nos últimos 2, 3 anos, em que realmente a gente passou a ter C-levels e CEOs mulheres em agências, né, no mundo do marketing, isso já era mais avançado, de ter mulheres na liderança. Nas agências é um movimento recente. Mas acho que, como eu falei, acho que o que falta é protagonismo, né? É espaço realmente para que essas mulheres, como CEOs, como mulheres de negócio, também possam, além da criatividade, ter maior visibilidade, maior protagonismo e realmente se aproximarem aí dentro desse universo dos ícones, né, da publicidade brasileira. Perfeito. E para a gente fechar o nosso papo, a pergunta que a gente faz para todo mundo, que é de praxe aqui do fim dos programas, qual que foi o seu melhor e o seu pior dia como CEO da ID? Eu acho que o meu melhor dia, ele se constrói a cada dia, né? Eu sou super grata há 10 anos atrás, quando eu entrei na ID, e eu acho que o melhor dia para mim é quando a gente recebe novas pessoas na agência, novos talentos e novos clientes. Então, esses sempre são dias assim muito especiais. O pior dia, eu acho que foi logo ali o desafio que eu recebi quando cheguei para liderar a agência, em que a gente teve que fazer uma reformulação da visão da agência, da estratégia, e obviamente isso impactou também em pessoas. Então acho que foi o maior desafio, né? Porque
ter que fazer uma mudança, às vezes, mais radical, realmente demanda da gente decisões de mudança. E acho que toda vez que a gente precisa fazer uma virada muito abrupta, eu acho que isso é o que eu posso dizer que foi o maior desafio. Camila, muito obrigado pelo papo, pela sua horinha aí que você cedeu para falar com a gente, viu? Obrigada, muito obrigada pelo convite. Tá ótimo. E muito obrigado para você também que acompanhou o papo até aqui, para que acompanhou esse episódio completo. Lembrando que você pode acompanhar a gente nas outras plataformas também. A gente também tá com todos os episódios no Spotify, nas principais plataformas aí de streaming de áudio. Segue a gente também nas redes sociais, né, no Instagram da Isto é Dinheiro, no LinkedIn, nas nossas outras redes. A gente tem cortes dessas entrevistas que a gente solta por lá. A gente também tem vários outros conteúdos aí do mundo dos negócios, do mundo da economia, das finanças e desses meios. Então é isso, muito obrigado aí para você e, é claro, não esquece de engajar. Então manda esse conteúdo para alguém que você acha que acharia interessante, não esquece de engajar, né, de deixar o seu like e o seu comentário, que é muito importante pra gente, a sua opinião é muito relevante. Então se você tem algum executivo, alguém que você gostaria que a gente trouxesse aqui, deixa aí nos comentários, engaje aí, que isso ajuda o nosso trabalho e ajuda o YouTube a entregar o nosso conteúdo para mais gente. É isso, muito obrigado, até a próxima e tchau, tchau.